muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida e o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e o tema da mensagem de hoje é a religiosidade mata. Meu Deus, essa série está ficando cada vez mais incrível. Eu quero te encorajar novamente a ler comigo, os capítulos conforme a gente vai ministrando sobre eles, porque eu acredito que Deus quer te revelar algo único, algo mais profundo através da sua leitura também. Então eu quero te encorajar a estar lendo junto com a gente, conforme a gente vai ministrando aqui. Hoje, João capítulo 5, nosso quinto episódio da série 100% Homem, 100% Deus. E a gente vai falar sobre homens aqui que estavam dispostos a matar Jesus por causa de religião. Ah, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos para a palavra? João capítulo 5, e a gente vai ler alguns versículos como a gente tem feito. Aqui em João capítulo 5 acontece algo muito interessante. Existe aqui um milagre de Jesus, que é o paralítico do tanque de Betesda. Ele estava ali há 38 anos, naquela maca, e existia um lugar ali que os anjos desciam, moviam as águas de uma piscina, parecido com uma piscina de um tanque, e o primeiro que entrasse ali seria curado de qualquer doença. Nesse lugar havia centenas de pessoas doentes, tá? Centenas de pessoas doentes. Então Jesus chega conhecendo a história daquele homem e pergunta: você quer ser curado? E Jesus, novamente falando de forma espiritual, e aquele homem entendendo de forma terrena, ele fala: Senhor, ele não sabia quem era Jesus e quem estava conversando com ele. Senhor, toda vez que eu vou entrar ali no tanque, assim que os anjos movem as águas, vem outro enfermo e entra no meu lugar. Ou seja, o que ele estava falando, Jesus estava perguntando se ele queria ser curado, e o que ele estava pedindo para Jesus era: Jesus, me joga lá quando a água se mover. Senhor, me joga lá quando as águas se mover. Era basicamente isso. Então Jesus falou: seja curado então. E aquele homem se sentiu curado, levantou, e Jesus falou: pegue a sua maca e ande. Isso desencadeou várias coisas, porque isso era num sábado. E aquele homem andando com aquela maca em um sábado, os judeus não gostaram. E perguntou para aquele homem, falou: cara, hoje não é dia de você andar com a maca por aí, ficar desfilando aí por aí com a maca na mão. E o paralítico disse: aquele que me curou pediu para que eu pegasse a minha maca e andasse. E aqueles judeus, mestres da lei, perguntam para ele: quem foi que falou isso para você? E ele não soube responder porque ele não conhecia Jesus. Então mais tarde no templo, Jesus o encontra e fala: olha, você foi curado. E o homem então entende que foi Jesus que curou ele. E ao invés dele servir a Jesus, se prostrar diante de Jesus, agradecer a Jesus por todo aquele milagre, por tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Ele estava há 38 anos naquele estado e agora ele está de pé, andando. E a única coisa que ele faz é sair da presença de Jesus e correr direto para a presença dos judeus e denunciar Jesus para aqueles judeus. Então os judeus começam a perseguir Jesus e vai diante de Jesus. E aí é onde Jesus começa a falar com eles sobre o plano celestial, sobre o Pai, sobre crença. Se você não crê em mim, como você crê no Pai? Se você diz que crê em Moisés, mas Moisés escreve sobre mim, então vocês também não creem em Moisés. Então Jesus começa a apontar para eles qual é de fato aquilo que impede eles de acessar a presença de Jesus, e tudo que impedia eles de acessar a presença de Jesus era a religião. Eles eram obcecados pela lei, pelo sistema deles. Ou seja, eles colocavam Moisés no topo como uma desculpa de falar: nós cremos em Moisés, nós seguimos Moisés, mas na verdade o que eles não queriam abrir mão era das leis dos homens que eles tinham construído. E aí, a partir do versículo 35 do capítulo 5, Jesus vai começar a dizer sobre João Batista, o nosso primeiro embaixador de Cristo. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava.
e por isso algum tempo vocês quiseram se alegrar com a luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus eterno? Não pense que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseste a esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não crerem nas Escrituras dele, como crerão nas minhas palavras? Ah, meu irmão, Jesus está dizendo para esses homens, para esses judeus, para esses mestres da lei, que se eles crescem de fato em Moisés, naquilo que Moisés escreveu, eles também creriam em Jesus. O que nós conseguimos ver aqui é que essas pessoas, elas preferem adorar a homens, honrar a homens, servir a homens, do que servir a Jesus. O que estamos vendo aqui é que eles preferem dar glória uns aos outros, do que dar a glória a quem de fato merece toda a glória, que é Deus. Eles dizem que são mestres da lei, que pegam as Escrituras e seguem as Escrituras, e que tudo que eles fazem é diante do que está escrito, mas na verdade o que eles fazem é idolatrar uns aos outros. Porque se eles de fato usassem as Escrituras como seu caminho, como a sua fonte de vida, eles creriam em Jesus. O que nós vemos aqui é que quem de fato crucifica Jesus não são as pessoas que são contra Jesus, mas sim os religiosos que se diziam filhos de Deus. E Jesus fala de João, que João era a luz e que eles se alegravam da luz. E quando João começa a falar de Jesus, e eles gostavam daquilo, mas quando Jesus vem, eles começam a perseguir Jesus. Porque tudo que eles queriam era idolatrar João, era dar glória para João, para pessoas. E Jesus fala para eles: eu não recebo nenhum tipo de glória de pessoas. Eu não estou aqui para ser idolatrado. O que eu quero com vocês não é idolatria. O que eu quero de vocês é um relacionamento. Eu não quero que vocês tenham informações sobre mim. Eu quero que vocês tenham uma aliança comigo. É isso que eu busco em vocês. Nós vamos ver aqui um pouco antes esse paralítico ser curado, após 38 anos enfermo naquele estado. E o que ele faz após essa cura, após saber que Jesus curou ele, é correr diante dos judeus, dos mestres da lei, e denunciar Jesus. Meu irmão, você consegue entender a profundidade desse texto? Até hoje, tem pessoas que são tocadas pelo poder de Jesus, mas não conhecem Jesus. Até hoje tem pessoas que dizem cristãos, dizem que seguem a Bíblia, mas não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus. Ei, ter informações sobre Jesus, ter informações sobre Deus, ter informações sobre a Bíblia não basta. Não adianta você ler a Bíblia de capa a capa se você não tiver um relacionamento com aquele que foi enviado para salvar esse mundo. Não adianta você andar com as Escrituras debaixo do braço se quando você chega na sua casa você não tem um relacionamento com Jesus. E sabe aonde você consegue criar um relacionamento com Jesus?
é quando você está de joelhos, orando para Ele. É ali que Deus começa a entregar a você aquilo que Ele já está fazendo neste lugar e onde Ele quer te envolver. É na oração onde o seu relacionamento com Deus é afirmado, porque ali é o momento você e Ele onde você abre o seu coração. Eu não estou falando daquela oração repetitiva que você já decorou, estou falando daquela oração que ela vai vir do fundo do seu coração. Aquela oração onde você vai expor a sua intimidade para Deus e Ele vai mostrar para você aonde você deve ser tratado, onde você deve ser curado. Ei, não adianta nada você acessar o poder de Deus, você ver o poder de Deus acontecer ao seu redor, mas não tiver um relacionamento com Ele. O que nós vamos ver em João é pessoas buscando Jesus pelo que Ele faz e não por quem Ele é. São pessoas que viram Jesus curar, são pessoas que foram curadas por Jesus, mas não foram salvas. Ah, meu Deus. Vocês conseguem entender isso? Pessoas que tiveram acesso a esse poder maravilhoso de Deus não serão salvas. Pessoas que eram enfermas e foram curadas, mas não serão salvas. Tudo porque o que elas de fato queriam era usar Jesus e não construir uma aliança com Jesus. Ei, o que nós precisamos fazer é buscar Jesus por quem Ele é, sem nenhum tipo de interesse. O que nós precisamos fazer quando estamos ofertando é ofertar sem esperar nada de volta. O que nós precisamos fazer quando estamos orando é buscar um relacionamento com Jesus e não uma conquista, não um carro novo, uma casa nova. O que nós precisamos é buscar a presença de Jesus para a nossa vida, é ser cheios, até que não sobre espaço para mais nada, e não buscar as bênçãos de Jesus, os milagres de Jesus. Você precisa entender que a partir do momento que você busca um relacionamento com Ele, Ele fará tudo aquilo que foi impossível para estar com você. Você precisa entender que a partir do momento que você buscar um relacionamento com Jesus, nada faltará na sua vida. O que vai te salvar não é o poder de Jesus sobre a sua vida, não é os milagres, não é a cura, é a presença dele permanentemente em você. Porque a gente pode ver aqui no versículo 38 que Jesus fala: também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. O que nós estamos presenciando aqui são pessoas que andam com as Escrituras, andam com a Bíblia debaixo do braço, querendo matar Jesus. O que nós estamos vendo aqui são pessoas que se dizem cristãs, que se dizem defensoras de Jesus, que se dizem evangélicos, querendo matar Jesus. Você precisa entender nesse dia que Jesus não é placa de igreja, que Jesus não é uma denominação, que Jesus não é uma religião. Você precisa entender que independente com quem que você está conversando, o que você precisa não é demonstrar uma religião, e sim o amor daquele em que Deus enviou. O que nós precisamos é mostrar que Jesus pode nos encher da tua presença. O que nós precisamos mostrar para essa nação não é que existe uma religião que será salva, e sim que existe um Salvador para a vida daquela pessoa. Não é sobre o que você acredita, não é sobre a cultura da sua igreja, não é sobre a denominação onde você congrega, é sobre Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. Para você entender melhor, não é sobre Moisés e nem as suas leis, é sobre Jesus, a quem Deus enviou para morrer em seu lugar. Eu preciso que você entenda que quem matou Jesus não foi ateus, não foi demônios, foram os religiosos, aqueles que andavam com as Escrituras debaixo do braço. Foram eles que mataram Jesus. E por que eu preciso que você entenda isso? Porque eu preciso que você abra os seus olhos e entenda que ter informações de Jesus não basta.
você precisa ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Porque a partir do momento em que você tiver um relacionamento com Jesus, a religião já não faz mais sentido, porque agora você entende que Jesus não é uma religião, Jesus não é a denominação, Jesus não é a placa de uma igreja. Jesus é o amor e a graça que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele veio para curar e sanar os pecados desse mundo, para nos libertar da escravidão. Eu preciso que você entenda que a partir do momento que você defende uma religião, você é escravo dela. Mas a partir do momento em que você prega Jesus, e o que Ele fez, o que Ele é capaz de fazer e tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, você é liberto, você é livre. Porque a partir desse momento você vai começar a entender que Jesus não veio para te condenar, não veio para te julgar, e sim para te abraçar, para te amar, para te encher da presença dEle, até que em você não sobre mais espaço e você comece a transbordar, e através da sua vida outras pessoas começam a ter sede de conhecer Jesus, porque a sua vida se torna um testemunho. E você precisa entender que tudo que você faz deixa rastros, tudo que você faz é observado por alguém, e esse testemunho que você deixa está sendo consumido por alguém. Então, testemunhe a verdade, testemunhe sobre a luz, assim como João testemunhou. O que João sempre fez foi testemunhar sobre a vinda de Jesus. O que João sempre fez foi iluminar o caminho para Jesus passar. O que João sempre fez foi apresentar a verdade e não uma religião. Nós precisamos entender isso nesse dia. Não é sobre uma religião, é sobre Jesus. E o que nós precisamos fazer para ter esse entendimento, nós precisamos começar a buscar esse relacionamento verdadeiro com Ele através das nossas orações, através da palavra. Nós precisamos ler mais, buscar mais, fazer propósitos com Ele. Porque você precisa entender que Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua soberania, Ele andava por propósito, Ele andava através de propósito. Jesus não se movia por demanda, Jesus não se movia por pressão, Jesus não se movia por emoção. Jesus se movia por um propósito. Todas as manhãs, antes de sair, Jesus orava a Deus. E o que Jesus pedia para Deus é para que Deus envolvesse Jesus naquilo que Ele já estava fazendo naquele lugar. Ou seja, nós não precisamos ficar pedindo uma confirmação de Deus sobre aquilo que nós queremos fazer. O que nós precisamos pedir é a direção de Deus sobre aquilo que Ele já está fazendo naquele lugar. Deixe o eu quero para trás, para que o eu sou assuma a sua vida. Jesus se movia por propósito. Você precisa se mover através de um propósito. E para você acessar esse propósito, você precisa criar um relacionamento com Ele. Para que a luz de Jesus bata em você e revele em você aquilo que já não pode pertencer à sua vida mais, e aquilo que agora pertence à sua vida, que é o seu propósito, é a sua jornada, é a sua caminhada. Em todos os momentos que nós vemos pessoas se aproximando de Jesus na Bíblia e querendo criar um relacionamento com Jesus, Jesus revela a elas o propósito que elas têm. Se você quer saber o seu propósito, se aproxime de Jesus, busque Jesus, esteja com Jesus, testifique sobre Jesus. A sua religião não importa, o que importa é Jesus, porque Ele é vivo. A cruz está vazia, você precisa entender isso. A cruz está vazia, Jesus não está na cruz, Ele ressuscitou, Ele vive e Ele caminha com nós, Ele nos guia, Ele ilumina os nossos caminhos. Meu irmão, eu preciso que você entenda isso. A cruz está vazia. Não é sobre religião. É sobre aquele que morreu e ressuscitou. E agora Ele quer te dar a vida eterna também. Não é sobre homens. Não é sobre leis. É sobre a glória daquele que permanece vivo e vai permanecer até o fim. Aleluia, Senhor. Nós não podemos matar Jesus na vida das pessoas por causa de uma religião. Quantas e quantas vezes
a gente ouve pessoas feridas, machucadas por algo que alguém falou para elas. E quando a gente vai saber a história, a gente vê que a pessoa está defendendo uma religião. A pessoa está defendendo uma placa de uma igreja, a doutrina de um homem, e matando Jesus na vida de outras pessoas. Comece a criar um relacionamento verdadeiro com Ele, para que da sua boca saia palavras de vida e vida eterna. Dentro de você, Jesus depositou uma fonte de águas vivas, águas correntes. Essas águas têm o poder de frutificar outras terras. Mas isso só vai acontecer se dentro de você estiver cheio a ponto de transbordar. A ponto de transbordar. Não deixe a religião matar o Jesus que está dentro de você. E não deixe a religião matar o Jesus que está nas pessoas perto de você. A sua boca é boca de Deus sobre essa nação. Então fale sobre Ele, as verdades dEle, a luz que Ele trouxe para essa nação. É sobre isso que nós temos que falar. Onde estamos, onde servimos, é uma casa de oração, é uma construção. O que nós precisamos fazer é buscar a presença de Deus para dentro de nós, pois nós de fato somos a casa do Senhor, a igreja do Senhor. E é através de nós que outras pessoas conhecerão a verdade. E a verdade as libertará. Nós precisamos criar um relacionamento verdadeiro com Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nessa manhã. Senhor, o que nós precisamos é da Tua presença neste lugar, Pai. O que nós precisamos é olhar para Ti e seguir o Teu caminho, Senhor. O que nós precisamos, Senhor, não é da confirmação daquilo que nós queremos fazer, e sim, Pai, a direção de onde Você já está fazendo. Nos envolva nos Teus propósitos, Senhor. Nos envolva nas Tuas obras, Pai. Nos direcione neste lugar através dos Seus propósitos, Pai. Pois nós queremos servir a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Deus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tenha um ótimo dia.